Pessoal, menos de 600 inscritos para a marca dos 40 mil, então continuem deixando seu like. 200 likes em menos de uma hora é um número que a gente sempre precisa ter como meta para conseguir trazer mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão. Nos últimos dias, essa estratégia tem dado certo, mais pessoas vieram fazer parte da nossa comunidade e isso é ótimo, porque quanto mais pessoas nós temos, mais pessoas comentam e a gente consegue fazer uma grande discussão. E foi o que aconteceu no meu vídeo de hoje à tarde, falando sobre o Lindenberg Farias, sobre o PT, o apoio ao PSOL, o PSOL também apoiando o PT. Foi algo muito legal, eu vi vários comentários muito bons que motivaram a fazer esse vídeo aqui. Porque eu acho legal quando a gente tem alguma discussão que emerge nos comentários, eu venho aqui, apimento mais a discussão, trazendo a minha opinião e jogo para vocês novamente e vocês também deixam aí nos comentários. E é assim que a gente se politiza, é assim que a gente cresce. E um assunto que eu vi sendo muito comentado foi sobre essa frente ampla das esquerdas, união das esquerdas, e eu gostaria de trazer a minha opinião sobre isso, porque esse assunto já foi tocado aqui no canal, mas fazia um tempo que ele estava sumido e é sempre bom a gente retomar esse assunto para discutir algumas coisas, discutir alguns pontos para ficar ainda mais claro. Eu sou completamente contra essa ideia de união das esquerdas, esse unidos nós venceremos, porque isso tem um cheiro de fascismo que pouco me agrada. Na verdade, me desagrada completamente. Porque parece o seguinte, os partidos de esquerda, todos eles são fracos, como é o Fátio. Só que unidos eles ficam fortes, e não é assim. Isso pode funcionar com a direita. Com a esquerda, o negócio, o lance é completamente diferente. A esquerda fica mais forte quanto mais dividida ela é, quanto mais plural ela é. E quando começa a se juntar os partidos, formando essa frente ampla que muitas pessoas pedem, a esquerda se enfraquece. Porque são características ideológicas diferentes da direita. Só que muitas pessoas parece que elas estão vendo muito filme de super-herói e elas estão achando que na política funciona igual nos filmes. Olha, nós temos um inimigo poderoso, então o herói A, o herói B, eles vão se juntar, vão unir forças, vão somar as forças e assim vão conseguir vencer o inimigo. Mas na política não é assim que funciona. A política tem várias outras camadas, estratégias, não é um filme de super-herói. Então, nós precisamos sempre discutir para ajudar a politizar as pessoas. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam. E eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo sobre 3 formas de coligações partidárias. Coligação de primeiro turno, porque tem as suas próprias características, coligações de segundo turno, que são completamente diferentes das do primeiro turno, e essa frente ampla vamos deixar para o final, porque esse eu quero tratar à parte. Para falarmos das coligações do primeiro turno, nós temos que entender o que são os partidos políticos. Um partido político, ele é um grupo de pessoas que vai representar uma parcela da sociedade, um grupo da sociedade. Tanto é que para você lançar um partido, você precisa colher assinaturas. Assinaturas dessas pessoas para mostrar, da população, para mostrar que esse grupo, que esse partido tem sentido, porque ele vai de fato representar uma parcela considerável da população. Então isso é um partido. E é sempre interessante os partidos eles lançarem candidatos próprios para cargos no executivo, porque assim um representante de uma parcela específica da população pode ascender ao poder e assim governar para aquela parcela, né, pensando naquela parcela, mas para todos de um modo geral. Só que nem sempre é dessa forma, porque nós temos partidos que têm uma estrutura maior, partidos que têm uma estrutura menor, então dependendo do partido fica interessante fazer coligações. Por quê? Porque você tem as estratégias de campanha. Então, quando você pega um partido A mais forte, eu vou apoiar esse partido A, vou ceder o meu tempo de televisão, porque assim ele fica mais forte, eu consigo uma secretaria, por exemplo, no caso uma prefeitura, e vou colocar as minhas ideias nessa secretaria, porque essas minhas ideias já vão ajudar a representar melhor aquele grupo que eu, teoricamente, represento. Então é basicamente assim que funciona. E nós temos partidos com características diferentes. Nós temos partidos que têm um protagonismo maior, como por exemplo o PT, o PSDB, e sempre que eles vão disputar uma eleição no executivo, eles são protagonistas. E nós temos partidos que podem ter algum protagonismo no executivo, como o Democratas, o MDB, por exemplo, o PSD, que é o partido do Kassab, mas são partidos mais de bastidores, são aqueles partidos que ficam, no caso o próprio PDT, né, que ficam mais nos bastidores. Eventualmente, no seu município, o PT pode não ter protagonismo nenhum. O partido que pode reinar no seu município, podemos dizer assim, é o PRTB, do Levi Fidelix.
mas isso é uma característica local, não é uma característica geral. E até mesmo alguns partidos que são protagonistas, como o caso do PDT e do PSB, pode ser que eles não tenham condições de lançar candidatos em todas as capitais, por exemplo. Em São Paulo, o PDT não tem candidato, porque não valia a pena para o PDT lançar um candidato, não havia um nome de fato competitivo. Era melhor se aliar ao PSB e depois receber a aliança do PSB em outros locais. Tudo isso faz parte da estratégia de primeiro turno de coligação. Aí o caso do PSOL, que é um partido pequeno. O PSOL, ele tem uma diferença. O PSOL, ele surge, o PSOL, né? Agora fala PSOL. O PSOL, ele surge com pessoas que estavam insatisfeitas com o Partido dos Trabalhadores. Foi um desmembramento do PT com antigos membros do partido que fundaram o PSOL porque estavam insatisfeitos. Então não faria sentido o PSOL apoiar o PT em primeiro turno. Porque olha só, poxa, eu saí de você, agora estou sempre apoiando você em primeiro turno de eleição. Qual foi o sentido então de eu ter rompido com vocês? Então não faz sentido. Então é importante que o PSOL sempre lance candidatos. O que é diferente da Marina Silva. A Marina Silva fez a rede. Olha, a rede é para defender a sustentabilidade. Pode ser que eu não tenha candidatos, mas eu vou apoiar o partido que mais está alinhado com a minha bandeira. Perfeito. Sem nenhum problema. Essas são as alianças que nós podemos dizer as alianças de primeiro turno. Precisamos juntar os tempos de televisão, vamos fazer as composições, beleza. No segundo turno já é completamente diferente. Completamente diferente. Porque no segundo turno são só 2 candidatos. E aí você tem todas as outras alianças que já são coisas diferentes. Nós já tivemos até, pessoal, uma aliança entre Mário Covas e Marta Suplicy para derrotarem o Paulo Maluf em São Paulo. Então o segundo turno já é um outro jogo, uma outra característica. Então nós temos que avaliar as condições dos partidos, as particularidades de cada um desses partidos, entender esses momentos, entender quais são os papéis de cada um deles para podermos entender essas coligações que são feitas. Por isso que no meu vídeo do Lidberg Farias eu falei que o PT não poderia nunca ceder a sua candidatura para o PSOL, porque o PT hoje ainda é um partido grande. Talvez na próxima ou na outra eleição as configurações mudem, os papéis mudam, porque a política ela é muito orgânica e acaba também tendo essas modificações. Isso é normal. Mas hoje o PT é o maior partido do país. Tem uma estrutura gigante, tem muitos deputados federais. Não pode simplesmente se apequenar fazendo uma aliança com o PSOL, por exemplo, em uma capital como São Paulo. O PT precisa disputar as eleições. Faz parte da responsabilidade do protagonismo do partido. Mesma coisa com o PSDB. Ainda mais em São Paulo, Rio de Janeiro, são grandes cidades. Então o PSDB, mesmo sendo fraco no Rio de Janeiro, precisa disputar as eleições. É importante, porque passa a mensagem, transmite a mensagem. Agora, vamos falar da Frente Ampla. A Frente Ampla, pessoal, ela já é diferente e me incomoda muito. Porque o que seria uma Frente Ampla? Uma união de vários partidos de esquerda. E essa união de vários partidos de esquerda já começa a me incomodar. Pelo seguinte, o PDT tem uma causa específica. O PT tem a sua causa específica. A Rede também tem. O PSOL também tem. O PSB também tem. O PCdoB também tem. Quando você junta todos esses partidos, qual vai ser a principal bandeira deles? Vai ser a bandeira do PSOL? Vai ser a bandeira do PT? Do PDT? E quando você coloca essa bandeira como principal, você enfraquece as outras. Você enfraquece as outras. E aí eu já não gosto disso, porque a esquerda precisa ser plural. A esquerda ela tem que conseguir conversar com todos os níveis da sociedade. Com todos. Tem que conversar com o mais pobre, tem que conversar com o mais rico, se for possível. Tem que conversar com o trabalhador. Tem que conversar com os religiosos. Tem que conversar com as minorias, com os negros, com os gays, com as mulheres, com os índios. Porque a direita não faz isso. A esquerda, então, ela precisa ter essa pluralidade. E quando você junta tudo em uma coisa só, você enfraquece esse discurso plural. Porque você levanta, você fica orbitando uma única causa. Qual vai ser a causa dos trabalhadores? Vai ser a causa das minorias? E nós vimos o que aconteceu nos últimos anos. A esquerda, quando ela partiu por conta das mudanças que nós tivemos na nossa sociedade e ela deixou e abandonou um pouco o discurso do trabalho e se concentrou muito no discurso e na pauta das minorias, a esquerda viu perder os trabalhadores e também uma parte das minorias para a direita. Porque nós tivemos, no caso, em 2018, negros da periferia votando em Bolsonaro. O próprio Greenwald falou em uma entrevista, falou assim, olha, falou para Ciro Gomes, Ciro, eu sabia que a esquerda iria perder 2018 quando eu vi negros, jovens negros da periferia, jovem negro da periferia. Ou seja, tinha tudo para votar no Haddad, votando no Bolsonaro.
Então você começa a perder quando você pasteuriza o discurso. Quando você começa a transformar tudo em igual. Não é legal. Enfraquece. Você tira aquela, como posso dizer, quando você começa a homogeneizar tudo, você tira as resistências naturais. Fica mais frágil, fica mais fraco, fica mais suscetível a ser derrotado, ser destruído. Então eu acho que essa questão de frente ampla, ela é muito complicada e eu desgosto demais, eu acho uma bobagem. Muitos ciristas falam o seguinte, olha, o PT deveria ter apoiado o Ciro, porque assim ele iria para o segundo turno e venceria Bolsonaro. Não, não é bem assim não. Não é bem assim. Política não é preto no branco, não é 2 mais 2 igual a 4. Não é assim. Ciro Gomes iria para o segundo turno, somente Ciro Gomes. Ciro Gomes mais PT, não sei se iria para o segundo turno. Porque em 2018, a grande força motora das eleições foi justamente o antipetismo. Se o Ciro Gomes se aliasse ao PT, ele iria trazer para si todo o sentimento antipetista negativo. E aí não sei se ele iria conseguir vencer o Bolsonaro. Talvez ele fosse para o segundo turno, mas não sei se ele iria vencer Bolsonaro. Ciro Gomes sozinho venceria Bolsonaro, mas não iria para o segundo turno. Ciro Gomes mais PT poderia ir ao segundo turno, mas talvez não venceria Bolsonaro. E como que eu chego a essa hipótese? Porque eu olho para o que aconteceu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. João Dória venceu Márcio França, do PSB, que agora é candidato à prefeitura, porque Dória disse que o Márcio França era do PT. Ele se alimentou de todo esse sentimento negativo contra o PT e jogou nas costas do Márcio França e por isso venceu as eleições. Então quando eu vejo as pessoas falarem dessa frente ampla, me incomoda demais. Quem defende muito isso é o Flávio Dino, e ele está certo em defender. É claro que ele está certo. Porque o partido dele é um partido pequeno, ele precisa de fato de uma frente ampla, no caso, para ter mais espaço, para ficar mais forte, porque o partido dele é pequeno. Ah, mas como você fala que o PCdoB é um partido pequeno, tem a Jandira Fegali. Tudo bem, a Jandira Fegali pode valer mais do que um congresso inteiro. Mas é uma única cadeira. É um partido pequeno. Quadros é um partido pequeno. Então para ele faz sentido defender isso. E eu concordo que ele defenda, porque ele está no papel dele. E eu entendo o papel do Dino defender a frente ampla. Mas nós temos que entender isso. Esses meandros, essas dificuldades da política, essas particularidades da política, porque muitas pessoas defendem algo que elas acham que é forte, mas que na verdade enfraquece o movimento que elas mesmas defendem, certo? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que você acha de frente ampla de esquerda, você acha uma bobagem, você acha algo legal, você acha que tem as suas ressalvas, deixa aí nos comentários, esse é um assunto que a gente precisa discutir, porque isso cabe discussão. E é legal que nesse momento de política nós discutimos isso, que a gente possa discutir isso. E esse é um outro problema que eu acho da frente ampla. Porque no país, no Brasil, na democracia que nós vivemos, as grandes discussões elas surgem somente no período da eleição. Então quando você tem uma frente ampla de esquerda, você não consegue discutir todos os assuntos que são relevantes para a sociedade, para serem colocados à mostra. Por que eu falo que a campanha do Boulos já é uma campanha vitoriosa? Porque o Boulos está conseguindo discutir a questão da moradia, a questão do movimento do MTST. Está tirando os preconceitos que as pessoas possuem em cima do movimento. Então isso já é importante. Mas se o Boulos tivesse cedido, por exemplo, a candidatura dele para o Haddad, vamos supor, para o PT, essa discussão não aconteceria. O Boulos tentou fazer essa mesma discussão em 2018, mas ele não tinha os holofotes necessários, agora ele tem. Por isso que essa pluralidade é tão importante. E por isso que eu sou contra essa frente ampla de esquerda. Mas se o Flávio Dino quiser defender, ele está certíssimo em defendê-la. Ele está certíssimo porque ele tem lá as suas razões. Mas gostaria que você deixasse sua opinião, se inscreva também no canal, ative as notificações e me siga lá no Twitter. Eu estou arrumando aqui o fio do microfone. Esse fio tem 6 metros, é um fio gigantesco. O microfone de lapela está preso aqui. Ó. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profleooficial.